Bom dia a todos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Ouça um trechinho desta canção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em qualquer situação, na alegria ou na dor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Então, esta é uma canção do Asaf, já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Nós temos visto ao longo dessas semanas, dessa quarentena, muitas coisas desagradáveis, tristes acontecendo ao nosso redor, no nosso país, no mundo. Mas a nível de igreja nós temos visto coisas boas acontecendo. E aqui na nossa cidade, na nossa congregação, essa semana que passou, pastores, irmãos foram orar na frente dos hospitais, um momento muito especial. Algumas irmãs estão confeccionando máscaras, inclusive foram distribuídas próximo ao nosso salão. Muitas famílias já foram supridas em suas necessidades básicas. Reuniões de oração estão crescendo. A reunião da madrugada agora é todos os dias e tem um número mais que dobrou o número de participações. A torre, tivemos uma participação recorde de pessoas nessa última torre. E assim, muitas outras coisas importantes, boas estão acontecendo. Mas o mais importante, que o presbitério dessa congregação tem entendido que Deus está falando claramente, fortemente, para que a igreja realmente entre para as nossas casas. Que as nossas famílias realmente sejam igreja, que tenham um altar realmente sólido, firme, e que seja cheio da presença do nosso Deus, a ponto de abençoar os nossos amigos, vizinhos e tudo mais. Então, que os pais, principalmente os homens, assumam essa posição, que tenham fé, que vejam que realmente o Senhor está chamando para isso e vai dar graça para isso. Por isso estamos enfatizando nesse assunto, porque cremos que esta é uma palavra do Senhor para esse momento. E hoje, novamente, iremos enfatizar isso. Que o Senhor abençoe a todos que estão acompanhando este culto nesta manhã, e no final nós teremos novamente a ceia, num momento diferente, pelo Instagram, online será feito isso, e incentivamos também os irmãos a ter mais momentos de ceia em família, com outras famílias. O Pai, eu quero orar, eu quero pedir nesse momento que o Senhor abençoe a todos os que estão acompanhando, vão participar desse culto, que a Tua presença seja manifesta nos nossos lares. Eu te peço isso neste momento, em nome de Jesus, e agradeço. Amém. Tenha uma ótima participação, uma ótima semana, que a graça do Senhor seja com vocês. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui reunidos em família, em casa, para adorar o Senhor, adorar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, digno de ser exaltado para todo sempre. E nós queremos convidar vocês a adorar junto conosco, a louvar o nome de Jesus. Vamos nessa? Vamos lá? Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos
nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para viver na sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou,
som seu respirar, em trevas se encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Prepara o nosso coração, Pai, que vamos receber a Tua palavra, Senhor, como um solo fértil para não só apenas receber, mas como frutificar a Sua palavra, Senhor, com ações práticas nas nossas vidas e nas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, comunique tudo aquilo que está, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer transmitir, comunique ao nosso espírito, Pai, e nos leva, Senhor, submisso à Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Estamos aqui em família, reunindo, compartilhando com vocês e, em primeiro lugar, queremos agradecer pelas orações de vocês em nosso favor. No último dia 22 nós perdemos
pai da Anali, por conta do coronavírus, mas desde aquele momento para cá nós temos tido muito amparo espiritual, né? Muitos irmãos orando por nós, muitos irmãos se ofereceram, porque nós, como estivemos com ele no domingo anterior, nós tivemos que nos isolar completamente, e muitos irmãos, eu não vou citar nomes, mas nos procuraram, perguntou se a gente precisava de alguma coisa, e isso mostra a atenção e o cuidado de vocês para conosco. Eu estou trabalhando em regime de home office, como a maioria, as atividades não pararam na empresa, e estamos bem. Queríamos compartilhar isso com vocês, que a gente está bem, estamos participando das reuniões, tomando ceia com os irmãos, e estamos aqui cuidando da pequenininha, da Ana Elisa, crescendo cada dia mais, aprendendo uma coisa nova a cada dia, e é isso aí. Vou deixar aqui para minha família falar alguma coisa. Esse momento que a gente está junto tem sido muito bom. A gente vê assim que Deus proporcionou esse tempo mesmo para a gente estar mais junto como família, né? Tá aprendendo a tolerância, né? O tempo todo mundo junto, né? Estarmos mais unidos. Bom, eu gostei muito de ficar em casa, assim, né, com a minha família, mas eu não gostei nada do fato de não poder sair de casa. Eu aprendi a fazer várias coisas e eu ensinei para as minhas amigas. Tá. Eu acho que esse tempo tá sendo um tempo que a gente pode ficar com a nossa família, que a gente pode descobrir uma relação muito melhor do que a gente tinha antes. É um momento que dá pra gente se dedicar mais a algumas atividades, como a escola, que não tem parado, né, com as aulas online. Então dá pra gente se dedicar um pouco mais. Estando todo mundo junto aqui, dá pra gente ter um convívio melhor. E é um momento que a gente pode estar crescendo, tanto espiritualmente, quanto nas nossas relações e tudo mais. É isso aí, irmãos. Estamos juntos, também oramos por vocês, participando das vigílias. Vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para poder unir as nossas famílias e buscar o Senhor em família. Amém? Fiquem com Deus. Amém. E Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau. Olá, amados irmãos. Que vontade de dar um abraço em cada um de vocês. Mas com fé no nosso Senhor, esse tempo de distanciamento está passando, vai acabar. Até lá, vamos aproveitar os recursos que temos, né, para cultuarmos ao nosso Deus. Em continuidade ao nosso culto desta manhã, eu quero conversar com os irmãos sobre este momento de semear. Ofertar e dizimar é algo que faz parte do nosso culto. Na verdade, no Antigo Testamento, essa consciência era muito mais forte. Oferta e culto eram praticamente sinônimos. Então eu quero convidar você agora a pegar o seu celular ou o seu computador, não sei qual o aparelho que você usa para isso, mas os dados da conta bancária estão aparecendo aí na tela. Que tal se a gente fizer isso agora como parte do nosso culto ao Senhor? Essa consciência de ofertar e dizimar como culto é muito importante. Faz parte dessa consciência 3 características que eu quero te mostrar aqui. Primeira é que quando eu tenho consciência de culto, eu dizimo e oferto ao Senhor. Porque ninguém mais é digno de culto. Ele é digno de culto. Então quando entregamos nossas contribuições, nós estamos fazendo isso ao nosso Senhor. É para Ele que nós ofertamos, é para Ele que nós dizimamos. Outro aspecto dessa consciência de culto é que a nossa entrega é produto de adoração e não deve ter no nosso coração nenhuma sensação, nenhum sentimento, nenhuma vontade de barganhar com Deus. Ele é dono de todas as coisas, inclusive daquilo que nós temos. Na verdade, tudo é dele. Nós devolvemos algo numa atitude de adoração e não de barganha. E um terceiro e último aspecto, eu entrego por gratidão e não por necessidade. Aconteceu há dias atrás uma coisa muito linda e eu quero compartilhar com você. Uma família da nossa congregação conversou comigo e disse: olha, eu e minha esposa, a nossa família, todos estão empregados, estamos bem
Então nós reservamos uma oferta para abençoar irmãos que estejam passando por dificuldade. Essa família nos ofertou uma oferta muito generosa que tem abençoado várias famílias da congregação. Isso me lembra o que João Batista disse quando pregou o Evangelho e as pessoas perguntaram para ele: o que faremos? Lá em Lucas capítulo 3, verso 10 e 11, quando João Batista respondeu essa pergunta, que faremos? Pois ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, reparta. Esse é o momento em que nós estamos sendo privilegiados em poder repartir, talvez mais do que em outros momentos. Quero aproveitar para te lembrar que se você quiser doar algum tipo de alimento não perecível, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, você pode levar lá no nosso salão, porque é uma equipe preciosa de irmãos recolhendo esse material, montando cestas e distribuindo. Também a partir de quarta-feira, você pode ir lá no salão e pegar uma máscara para você, 2 máscaras por família, você pode pegar de graça. Mas se você quiser ofertar R$5 por máscara, essa oferta vai ser revertida em novas doações. Essas e muitas outras possibilidades Deus está dando para nós. Vamos ser generosos, vamos ser fiéis como o nosso Deus merece. Eu quero orar por você a respeito disso, por nossas famílias, por todos nós. Pai, em Teu nome, eu clamo para que o Teu Espírito nos dê revelação e entendimento sobre as oportunidades deste momento. Peço que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor sustente o emprego de cada família, de cada pessoa. Senhor, que haja fartura em nossas casas, de maneira que a gente possa repartir com generosidade com pessoas que estão precisando. Obrigado pela Tua fidelidade e pela Tua generosidade, Senhor. Cultuamos a Ti agora, ofertando e dizimando ao nosso amado Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cultuar, meus irmãos. Deus te abençoe. Olá, bom dia, tudo bem? Que o Senhor esteja com você, que você seja muito abençoado nesse domingo, nessa semana que começa hoje, que você tenha muita alegria em Jesus. Estamos com saudades, nós aqui de casa estamos com saudades dos irmãos, de todos vocês, estamos querendo reencontrá-los. No domingo passado, o Abinério pregou, falou um pouco sobre o culto doméstico, ouvimos alguns testemunhos e aquilo foi muito importante, né? Acho que para todo mundo, para toda a congregação. E a gente quer continuar o assunto nessa linha, de falar sobre a importância não só de ter o culto doméstico, mas a importância de termos a presença de Jesus em casa, Deus em casa, de que essa seja a conversa predominante, que esse seja o nosso estilo de vida em casa. Então, viver com Jesus, viver o cristianismo, viver com Deus, não é só um momento da grande reunião, ou de uma reunião hoje até virtual, né, que tem muitas reuniões virtuais, mas viver com Jesus é uma vida cotidiana, é uma vida diária, é uma vida de toda hora. Então isso tem que ser aquilo que está ocupando a minha mente, ocupando o meu coração, ocupando o meu estilo de vida, ocupando as minhas decisões. E nesse momento de crise, que não temos os ajuntamentos, é muito mais importante que tenhamos isso muito nítido, muito saltado na superfície de que a nossa vida é com Deus, de que o nosso coração, os nossos recursos, os nossos esforços são para o reino de Deus. Então, continuando, né, nessa pregação, nessa ênfase que a gente quer dar, de que cada casa, cada lar é uma igreja, cada lar é um ponto que Jesus está, eu queria ler um trecho que todo mundo já sabe, eu inclusive já li esse trecho várias vezes nas pregações, mas eu quero ler de novo, que está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então aqui tem uma ordenança para o povo de Israel, para o povo de Deus, de que a mensagem de Deus, a conversa de Deus, o ensinamento sobre Deus, ele não tinha uma reunião específica, ou ele não era só em momentos específicos, ele era em toda a caminhada, enquanto, se você quiser traduzir para os dias de hoje, enquanto lava a louça, enquanto digita, enquanto lê, enquanto faz exercício, enquanto faz uma caminhada pelo bairro, enquanto tudo isso, as palavras de Deus estarão no teu coração e o pai deveria estar ensinando isso para os filhos. Então, no Velho Testamento, as palavras de Deus, o ensinamento sobre Deus, ele era em casa. Ele era em casa tranquilamente. Então, a congregação, a reunião, ela começou muito tempo depois, Ainda não sabemos exatamente quando, mas muito tempo depois. Não foi exatamente com Jesus, porque quando Jesus chegou já tinha as sinagogas. Mas no povo hebreu, com o ensino que Deus queria, como Deus queria andar com o povo, estar com o povo, cada família deveria levar muito a sério as palavras de Deus e aquilo que Deus queria inculcar. E qual era a primeira coisa que deveria inculcar? Que o Senhor nosso Deus é o único Deus e que devemos amá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E isso deve ser ensinado em casa. Lá no Novo Testamento a gente vê que Deus quer para si um reino de sacerdotes, onde cada um é um sacerdote, ou seja, cada um entra na presença de Deus, cada um conversa com Deus, cada um ouve de Deus. E essas palavras devem penetrar no meu coração e ditar a minha caminhada com Deus e com a minha família. Então eu queria ressaltar, queria incentivar você, meu querido, a ter essa primícia de que Deus está em casa. Não é só fazer o culto doméstico, é muito mais do que o culto doméstico, é uma caminhada com Deus em casa. É a presença de Jesus em casa. Isso é fácil? Claro que não é. Ainda mais nos dias de hoje, onde temos muitos atrativos. Na minha casa mesmo, eu tenho visto. Eu fico muito tempo vendo jornais, eu fico muito tempo respondendo mensagens, tenho reuniões virtuais, tem live, tem não sei o que, tem tantas coisas. E é tão fácil o nosso coração se dispersar. É tão fácil a nossa mente procurar outras coisas. Então eu quero incentivar você a reunir sua casa e retomar a presença de Jesus em casa. Para muitas famílias, para muitos casais, às vezes a família não tem uma estrutura familiar adequada. Pode ser que o pai foi embora, pode ser que tem alguém da família que não é cristão, pode ser que todos são cristãos, mas como não tem um histórico de falar de Jesus ou estar com Jesus em casa, isso não parece que não tem como começar, não tem como startar termos conversas de Jesus ou reuniões ou até o culto doméstico em casa, porque parece que não cola bem. Eu queria incentivar você a deixar essas percepções de lado e recomeçar hoje. Marido, reúna sua família. Esposa, apoie o seu marido. Filhos, obedeça papai e mamãe. Mas o meu pai ele se converteu tem só 1 ano, ele ainda sabe pouco da Bíblia. Vamos reunir. Ainda assim ele é o líder da casa. Dê espaço para que ele esteja na reunião. Pode ser que alguém saiba mais do que ele. Pode ser que alguém esteja mais convertido mais tempo do que ele. Mas isso não isenta de que ele é o líder da casa e ele deve estar participando e até, porque não, dirigindo, esse culto doméstico, essa reunião doméstica. Então, quero incentivar você, com a idade que você tem, qual é a sua função dentro de casa, para você valorizar o reino de Jesus dentro da sua casa.
Quero contar uma historinha para você que não é segredo. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu estava numa conversa com o Sr. John Walker, lá em Rubiataba. Eu fiquei uma semana lá e eu fui na casa dele toda tarde para conversar com ele. E uma tarde ele falou para mim, porque eu perguntei para ele por que ele abandonou a vida dos Estados Unidos e veio morar no Brasil, veio morar em Rubiataba, um lugar longe de tudo, né, de qualquer centro de movimento do país. Rubiataba estava bem distante. E ele foi para Rubiataba. E ele me deu a seguinte resposta, né? Por que mudou de lá para cá? Ele falou 2 motivos. Eu queria criar minha família longe do consumismo e capitalismo americano e queria criar filhos apaixonados por Jesus. Naquela data eu era solteiro, mas aquilo foi um norte para a minha vida cristã. Lá eu já decidi, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, eu vou criar filhos apaixonados por Jesus. Não quero criar filhos para o sistema. Não quero criar filhos para ganhar dinheiro, para ficar rico, para consumir coisas. Nós precisamos ter uma família para Deus. E isso tem que estar impregnado. Eu erro, eu peco, eu faço coisas que não deveria, mas tem um norte. Tem algo batendo no coração que é: queremos ter uma família para Jesus. Ô queridão, quero incentivar você. Queira ter uma família para Jesus e tome decisões para que assim seja. O que você vai cortar hoje? O que você vai cortar essa semana? Falar, isso não tem nos abençoado. Isso tem tirado foco. Isso não é legal termos aqui dentro de casa. Tire isso. O que é legal ter? Opa, é bom a gente ter uma reunião todo dia às 18 horas. Então, todo dia às 18 horas. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ligar para alguém para oferecer uma oração. Mas isso tem que ter um início, tem que ter uma decisão. E essa decisão é de cada membro da família, de cada membro que mora aí na sua casa. Ô lindão, isso tem que penetrar no seu coração. Nós não sabemos quando voltaremos a nos reunir e nem sabemos se iremos. Não quero causar nenhum pânico. Mas será que poderemos reunir 500 pessoas novamente ali no nosso salão? Será que aquelas igrejas que têm 5.000 membros, 10.000 membros, poderão ter 10.000 pessoas ali reunidas? Eu não sei. Até acredito que sim, mas e se não? Como é que o cristianismo vai caminhar? Como é que seus filhos vão amar a Jesus? Como é que a esposa vai continuar sendo submissa ao marido? Como é que o marido vai amar a esposa? Como é que os filhos se submeterão aos seus pais? Como é que Jesus vai ter presença dentro da sua casa? Então isso não é uma tarefa, volto a repetir, banal. Basta eu querer, aperta um botão e isso acontece. Não é assim. Pelo contrário, isso vai precisar de uma certa dose de esforço da sua parte, para que tenha Jesus no centro da sua casa. Tá bom, lindão? Não quero me prolongar, mas eu quero que isso fique bem firme no seu coração. Opa, bora convidar Jesus para ser o centro da nossa casa? Então quero incentivar principalmente agora os homens. Homem, você é o líder da sua casa, mas Jesus precisa ser o seu cabeça. Convide Jesus para ser o cabeça do seu lar, para ser o seu cabeça. Dê o trono a Ele, dê a majestade a Ele no seu lar e as coisas vão fluir melhor. Esposa, dê espaço para o seu marido. Dê espaço para que ele traga a presença de Jesus para casa. Respeite o marido como o líder espiritual da casa, apesar da pouca caminhada com o cristianismo, se é que assim é. Filhos, obedeça papai e mamãe. Ajuda a lavar louça nesse tempo. Põe o lixo para fora. Que tarefa que você pode fazer para que a família seja mais harmônica? Nós temos muitos exemplos para dar aqui da nossa casa. Vou me aventurar a falar um pouco disso hoje, né? Meus filhos vão dar alguns testemunhos e a gente não fala isso para se exibir, a gente não fala isso para se mostrar, mas a gente fala como resultado de algo que tem sido trabalhado ao longo desses últimos 20 e poucos anos. De novo, a gente não tem falado isso que é para que você fique mais desanimado, porque às vezes você pode pensar, puxa,
Hoje meus filhos já têm 15 anos, não me escutam mais. Eu tento fazer algo com um, com o outro e nunca dá certo. E agora vendo outras famílias que já têm um histórico, eu não consigo alcançar. E aí você recua. É exatamente o contrário que nós queremos fazer. Comece hoje. Comece do ponto que está. Comece a sua vida familiar com Jesus já. O que nós podemos fazer? E é a partir de hoje. Então, é muito mais você ter um norte do futuro e viver para ele do que viver em cima do passado. Então você tem que olhar para frente, onde é que eu quero chegar e começar a caminhar nesse trilho. Não é o que eu já perdi. O que eu já perdi já foi. Já não tem mais como. Mas eu posso e eu quero chegar naquele lugar, então eu vou caminhar, vou empenhar esforço, alma, coração, assim como falando lá em Deuteronômio, que eu vou amar a Deus com todas as minhas forças. Então é nesse esforço que eu vou fazer em casa. Tá bom, lindão? Que Deus abençoe você. E agora nós vamos para um outro momento. Bom, continuando essa nossa conversa, falando sobre o culto doméstico, sobre Jesus em casa, sobre a casa com Deus. Aqui está a minha família. Está faltando o Davi, o caçula, que está aquartelado, né, lá na escola da aeronáutica. Então vou pedir para que minha esposa e meus filhos também continuem a conversa com vocês. Olá, tudo bem? Saudade dos irmãos, viu? Sobre o que o Clécio estava falando, sobre o culto doméstico e Jesus em casa, eu estava pensando esses dias que essa situação que nós estamos passando, né, de precisar ficar em casa muito mais tempo, é uma oportunidade que nós temos de estar com a nossa família. Então nós temos que ver nossa casa como um abrigo mesmo, de proteção para essas coisas que nós estamos passando, mas também de proteção para que o Senhor venha estar conosco. Eu lembro que quando eu casei com o Clésio e estávamos esperando os nossos filhos, uma coisa que eu sempre orei é que eu queria que os nossos filhos conhecessem Jesus em casa. Então eu queria que eles conhecessem a Deus, as coisas que Deus fez em casa. Eu acho que com a graça de Deus nós conseguimos. E eles conheceram Jesus em casa, através dos cultos domésticos, através das conversas no café da manhã, no almoço, na janta, nas histórias antes de dormir, nas coisas que nós falamos para eles, nas histórias da Bíblia, né? Claro, de acordo com cada idade, mas contávamos as histórias, né? Então eles idealizavam e sonhavam com esse Deus, com esse Jesus. E eles aprenderam isso, que Jesus era o centro da nossa casa. Então nós queremos incentivar você, a sua família, que traga isso para dentro da sua casa, né? Que Jesus venha ser o centro, venha realmente estar reinando na sua casa e que seus filhos possam conhecer Jesus através de vocês, através da palavra, através do tempo juntos. Que Deus te abençoe. Sempre quando a gente toca nesse assunto de espiritualidade em casa, me vem uma passagem na cabeça que é 1 Crônicas 25, quando o rei Davi institui o tabernáculo e ele institui a adoração no tabernáculo, abaixo de 3 pessoas, que é Asaf, Jedutum e Emã. E nessas 3 pessoas está escrito várias vezes durante esse capítulo que as famílias deles e seus filhos aprendiam com eles a ministrar ao Senhor. Então é muito precioso a gente entender que o próprio Davi colocou homens dentro do tabernáculo para ministrar ao Senhor, e esses homens ainda teriam a incumbência de ensinar seus filhos a entrar diante do Senhor e a ministrar ao Senhor. Então, para nós, eu acho que isso é muito real. A gente aprendeu a entrar na presença de Deus, a gente aprendeu a ouvir de Deus, a levar coisas ao Senhor, a ministrar ao Senhor. Então, a levantar adoração e oração ao Senhor em casa, através dos exemplos dos nossos pais. Então, isso é muito poderoso. E é uma realidade nas Escrituras. Precisamos aprender a chegar diante de Deus, sendo puxado pelas mãos pelos nossos pais. Eles conhecem o Senhor mais do que nós, já estiveram nesse lugar muitas vezes, então eles são a pessoa certa para nos ensinar a chegar e a ouvir de Deus, ainda mais nesse tempo. Algo muito importante que nós aprendemos com os nossos pais foi a leitura da Bíblia. Eu lembro que quando eu era pequena, muitas vezes eu acordava cedo, e a gente tinha um quarto de brinquedo no quarto.
E quando eu abri a porta, meu pai estava sentado lá na poltrona lendo a Bíblia. E desde quando a gente começou a ler, os nossos pais pediram para a gente começar a ler o Novo Testamento. E algo muito importante foi que a gente leu a Bíblia toda em família. Então isso foi muito importante para nós desenvolvermos o hábito da leitura da Bíblia, que eu acho que é muito importante a gente ler a palavra de Deus para conhecer e buscar o Senhor. E eu acho que isso permitiu um ambiente muito saudável e transparente entre a gente, porque em casa sempre foi um ambiente seguro para a gente conversar sobre qualquer coisa, desde dúvida de passagem bíblica que a gente tinha, até como estava o nosso coração, o que deixava a gente triste, coisas assim. E algo muito marcante para mim foi quando a gente ouviu de Deus para mudar para Jundiaí. Meu pai já tinha um desejo no coração dele de mudar, ele compartilhou isso com a gente, e nós começamos a orar e conversar em família sobre isso, até que a gente decidiu que nós iríamos mudar para outro estado. E na minha cabeça já estava tudo pronto, nós já estávamos matriculados em escola, eu, Jonatas e Davi, só faltava a casa pra gente mudar. E um dia eu cheguei em casa chorando, eu falei assim, eu não quero mudar. Eu lembro que minha mãe também não queria mudar. E meu pai falou assim, nós não iremos mudar enquanto Deus não confirmar no coração de vocês. Deus precisa colocar paz no coração de cada um da nossa família sobre a mudança. Então a gente não mudou para outro estado que nós iríamos mudar e nós começamos a orar e conversar em família. Até que surgiu Jundiaí, e aqui a gente está hoje. E eu lembro que foi algo muito marcante para a nossa vida em família e o nosso coração ligado com o coração de Deus. Porque Deus realmente confirmou no meu coração, da minha mãe, no do Jonatas, no Davi, no meu pai, sobre mudar para Jundiaí. Então foi uma das experiências mais marcantes de como ouvir a voz de Deus em família. Bom dia, congregação. É com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo para vocês. Meu pai pediu para que eu pudesse estar falando um pouco mais como foi a minha criação, como Deus estava presente no nosso lar. Primeiramente, a carreira militar me ensinou uma lição muito valiosa, que diz que o seu caráter deve ser incontestável. E o que significa isso? Você deve fazer o que é certo porque é certo e não porque alguém está te cobrando. Meus pais investiram na minha vida 17 anos em valores e princípios, educação, bons hábitos, e durante esses 17 anos eu fui conquistando a confiança dos meus pais. Então hoje eu posso falar que eu tenho uma liberdade plena, porque meus pais confiam em mim, mesmo distante de casa. Eles têm a confiança, eles sabem, têm a consciência de que eu não vou fazer nada escondido deles, só porque eu estou fora do alcance, fora do olhar deles. Então isso tem refletido na minha vida e refletirá futuramente, porque eu não troco 17 anos de investimento, de tempo dos meus pais, para que em 1 mês, 2 meses, fora do alcance deles, eu vou perder tudo isso, essa carga que é tão valiosa, tão preciosa. Então isso tem afetado muito a minha vida e tem me ajudado muito no meio militar a seguir as ordens, as regras, e que Deus abençoe a sua família, que Deus ilumine a sua consciência para que você possa mesmo educar bem seus filhos, e que Deus seja com vocês. Deus abençoe a todos. Eu só quero trazer um último ponto. Na leitura dessas semanas para trás, a gente leu o livro de Juízes. E há um refrão no livro de Juízes que é: não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Eu quero trazer uma palavra de ânimo a nós aqui. Deus nunca saiu do trono. Sempre houve um rei em Israel, por mais que o povo pensasse que não, e desejasse um rei em alguns momentos, quando eles pedem para Samuel, mas sempre houve um rei em Israel. E esse rei continua sentado no trono, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa congregação, sobre o nosso país. Então sim, há um Deus assentado no trono, há um Deus que nunca perdeu a soberania, há um Deus que continua sendo rei. E não só por isso, mas por isso também nós não podemos desviar da rota. Há um Deus que continua sendo soberano sobre tudo, e nós seguimos esse rei com confiança. Então, ainda mais nesse tempo que estamos em casa, lembre-se de que há um rei. Sempre houve um rei em Israel e o povo rejeitou essa realidade. O povo esqueceu que havia um rei. Mas há um rei nas nossas casas, há um rei nas nossas famílias. Então que isso sempre venha à sua cabeça, à sua mente. Assim, há um rei sentado no trono e ele governa a sua casa
e a sua família para todos sempre. Se submeta a esse rei, aprenda com esse rei, ainda mais nesse período que estamos em casa. Entenda e aprenda o lugar de senhorio que Jesus tem em nossas vidas, porque Ele nunca vai deixar o trono. E Ele nunca deixou o trono. Deus nunca saiu da posição de rei. A nossa oração como família é que o Senhor venha ser o rei da sua casa. Que você como família possa ter um lugar para que Ele venha e reine sobre a vida de vocês. Então Ele é soberano sobre todas essas situações que nós estamos vivendo. Há muitas vozes, há muitos ventos, mas o nosso Deus permanece Deus, inabalável. Então que nós possamos conhecer a esse Deus em família. Esse é o desejo da nossa família para vocês. Comecem lendo, orando, cantando, mas traga a presença de Jesus como Rei sobre a casa de vocês. Eu gosto muito daquele salmo que fala assim que alguns confiam em cavalos e outros em carros, mas nós faremos menção do nosso Deus. Então nós confiamos em Deus, então que Ele seja o Rei da sua casa. Essa é a nossa oração. Amém. Vocês ouviram o que a Bia disse, né? Que Deus falou com a nossa família sobre a mudança. Quando eram menores, né, as crianças eram menores, a gente tinha todo mês uma semana sem telas. E nesse período, né, que ao invés de ficar em telas, nós ficaríamos entre nós. A gente já tinha um culto doméstico todo dia após o almoço. Alguns dias era a tarde toda e a gente tentava fazer isso de uma forma não maçante e não era mesmo. No início, com eles menores, é mais difícil. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? A criança fica quieta, não fica quieta. Depois começamos a fazer de uma forma muito tranquila, no jardim, conversando, e até que ficou muito, muito bom, muito sério. Então a gente tinha uma semana sem telas, que era para ficar mais entre nós, conversando entre nós. E naquele mês que nós ouvimos sobre a mudança, eu cheguei em casa um dia e disse, vamos ficar um mês sem tela, sem computador, sem televisão e sem celular. Não tinha WhatsApp, era um pouco mais fácil, né? Mas ficamos um mês sem tela. Nesse mês, num domingo à tarde, sentados no jardim, algumas crianças ali, os nossos filhos, né, pulando, e a gente vendo tudo à frente da nossa casa no jardim, um dos filhos disse, ué, por que nós não vamos para Jundiaí? Será que Jundiaí não é a cidade onde Deus quer nos levar? Então aquele mês sem tela fez com que nós ouvimos, né, de Deus, uma ordem de Deus, né, aquilo que Deus queria fazer para a nossa família. Então eu queria aqui incentivar você, desligar tantas outras vozes e em família ouvir de Deus. Então isso que o Jonatas falou, né, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e essas pessoas elas viviam como que se não tivesse um rei, mas tinha um rei, e esse rei é Jesus. Então hoje você pode estar longe, né, fisicamente, de líderes da igreja, longe de mentores, mas Jesus está na sua casa e Ele quer ser o rei da sua casa. Então a sua decisão conta muito nisso. Então, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a sua voz para a nossa casa, para a nossa família? O que faremos? Com quem oraremos? Para quem que vamos dar dinheiro? Para quem que vamos dar um bolo? Tantas coisas Jesus pode falar em família e isso vai transformar vidas, transformar famílias. Que Deus abençoe você hoje, nesse domingo, nessa semana. Que em nome de Jesus você se sinta muito abençoado. Nós vamos ter agora aí um momento, alguns recados, mas se prepare que nós vamos tomar a ceia já já. Segure aí, tá bom? Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus e abençoe a sua família em nome de Jesus. Glória a Deus. Só dar a mão para mim agora. Legal. Agora vamos pisar no fundo. Isso. Muito bem. Pode vir comigo. Quentinha água. Tá boa? Glória a Deus, hein? Fica aqui agora assim. Tá bom? Assim. Isso.
Eu vou ficar aqui do lado da senhora. A senhora vai juntar as duas mãos. A senhora vai segurar o nariz aqui assim, ó. Assim, tá bom? Oh Deus, te louvamos, Senhor. Te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Porque o que nós fazemos nessa tarde com a Dona Sofia, nós fazemos para a honra e glória do Teu nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado os céus. Seja exaltado o Senhor nas alturas. Dona Sofia, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Espírito Santo de Deus, enche Dona Sofia. Jesus, batiza ela com teu Espírito. Jesus, derrama sobre ela, Senhor, da tua unção, da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, Dona Sofia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aí. Viu? Amém. Tá risada, amor. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é bom, Dona Sofia. Vamos lá? Vamos andar? Que Vamos. música que ela gosta? Sabe, Débora? Eu gosto de um monte. Vamos lá.